Bom pessoal, então decidi gravar esse novo vídeo porque o áudio anterior estava muito ruim. O argumento globalista defende que essas torres estão assim porque elas estão sob uma superfície esférica e por sua vez seriam uma prova cabal de que a gente vive num globo. Ao mesmo tempo que eles ignoram que não há curvatura no eixo X, na linha horizontal, na linha do horizonte, e ignoram outros aspectos que eu vou mencionar agora. Então vamos reproduzir, vamos ilustrar essas torres. Vamos colocá-las aqui na esquerda, e à medida em que elas se afastam, elas vão se juntando na perspectiva do observador dessa filmagem aí, porque você vê aqui que na medida que elas se afastam, mais perto uma fica da outra, né? Então vamos reproduzir isso aqui. À medida que elas se afastam, vão ficando mais perto uma da outra, até o momento que elas começam a se convergir, se juntar, e aí forma essa aparência curvada, né? Como é que a gente tira essa dúvida de uma vez por todas e acaba com esse argumento de que isso é prova de que a Terra é esférica? A gente chama um terceiro, ou melhor, um segundo observador. Ele vai ficar no meio do caminho. Imagine que esse aqui é o caminho em relação a ele, então ele está aqui no meio do caminho e ele vai ver se esses prédios realmente seguem uma curvatura e portanto também, estou errando aqui os ângulos, tá? Mas só para ter uma noção. E portanto também os ângulos das torres mudam de acordo com essa curvatura e portanto justificam essa imagem aqui que realmente eles estão descendo numa curvatura, ou se as torres vão ficar retas numa superfície plana e por sua vez provando que a Terra na verdade é plana e que aquilo foi apenas uma ilusão da perspectiva do primeiro observador. Foi um engano que ele teve, um pré-julgamento mal feito aqui. Se for isso aqui a Terra plana, e se for isso aqui em relação ao segundo observador que está no meio, a Terra é esférica. Então esse é o primeiro argumento. Vamos ao segundo desenho, a segunda ilustração, para tirar dúvida. Então aqui a gente vai desenhar o oceano, o mar, e no meio dele a gente vai desenhar Terra. A Terra vai ficar aqui em verde. Acho que ficou um buraco aqui, peraí. Sem buraco. Ai, caramba. É que a resolução da imagem tá... Vamos cortar isso aqui. Agora a gente consegue. Tá, aqui tá o mar. Daí a gente tem um observador, o Joãozinho tá aqui. E tem o Joãozinho 2 que tá aqui. Esse Joãozinho, na verdade, o que acontece? O Joãozinho da esquerda, ele tá olhando para a direita, e o da direita está olhando para a esquerda. Para nós, eles estão olhando assim, mas para eles estão olhando para frente, né? Então o Joãozinho da esquerda está olhando um barco aqui, e ele diz que esse barco apareceu atrás dessa linha do horizonte, porque essa linha denota a curvatura física, o horizonte físico, o limite da esfera para onde ela começa a descer, certo? Já esse daqui também vê a mesma coisa. Como é que a gente tira a dúvida? A gente chama o terceiro, o Joãozinho, que vai ficar no meio do caminho com um campo de visão maior, mais amplo, aonde ele vai confirmar se esses barcos estão passando numa superfície curvada ou se estão passando numa superfície plana. Eu tenho certeza que esse daqui é o resultado. E porque todos os observadores vão ver os barcos seguindo numa linha reta e não vai ter curva nenhuma no horizonte deles. Então, se não tem curva no horizonte desse aqui, o preconceito desse aqui e desse aqui, que o barco passou atrás de uma linha por causa de uma curva, é apenas um preconceito errado, porque não bate com o terceiro observador. Então esse aqui é que vai confirmar. Quando ele confirma que não tem curva nenhuma, curvatura nenhuma, e você também pode falar, mas a gente
é muito pequeno em relação à Terra para identificar a curvatura, mas você não pode falar isso porque você está sendo hipócrita, porque ao mesmo tempo o observador 1 e o observador 3 estão defendendo que um prédio ou um navio se esconde devido à curvatura. Então o observador 3 aqui tem que ver se isso é verdade. Se ele vê e não percebe nada disso, e não percebe tampouco os barcos aparecendo atrás de uma linha e percebe eles numa superfície plana, significa que estão errados os dois primeiros. Outra coisa que é uma falha no argumento globalista, que eles sempre esquecem de considerar, é que os ângulos dos objetos que eles dizem serem omitidos devido a uma curvatura física e não uma curvatura óptica deveriam ser alterados. Ou seja, a gente tem uma superfície inclinada aqui, e o ângulo de um quadrado nessa superfície estaria mais ou menos assim. Já na superfície plana, esse quadrado estaria assim. Então o ângulo muda. Então aquelas filmagens que eles mostram os prédios sendo cortados atrás da suposta curvatura da Terra, nunca mostram os ângulos desses prédios diferentes debaixo de uma curvatura como deveriam ser. Então essa é outra falha no argumento de quem defende o globo. Por fim, eu vou mostrar o que acontece na realidade. O horizonte é óptico, ou seja, ele depende da altura do observador. Então, quanto mais alto esse observador está, mais ele enxerga. Ele não precisa estar numa esfera para fazer isso. E eis o exemplo. E quanto ele mais baixa, perceba que o horizonte vai se aproximando mais e mais e mais e mais. Isso aqui limita a visão dele do que está lá para trás. Ou seja, ele está só enxergando um chão no máximo que ele pode enxergar. Então o objeto que passar desse chão, além de sofrer esses efeitos aqui ópticos, ele também vai começar a desaparecer da parte de baixo para cima, igual vocês dizem que acontece com barcos, e isso prova a curvatura da Terra. Então a gente vai ver o exemplo com o ciclista aqui, ó. Vamos ver mais uma vez. Ele vai levantando a câmera, e o que acontece? O chão vai se expandindo. Ele está numa bola? Não. Essa é a perspectiva em relação à altura do observador, e também considerando que ele não está no modelo 3D. O modelo 3D ele veria infinito, mas aqui ele está no mundo, na natureza, e ele também tem que contar com condições atmosféricas, com o jeito que a luz bate, etc. Então a gente tem aqui um ciclista. Perceba que esse ciclista já está passando da linha máxima do horizonte óptico da pessoa, porque ela está muito baixa. Quanto mais ele vai passando, mais começa a aparecer, mais fica evidente esses efeitos ópticos aqui. E ao ponto que ele vai se distanciando, pelo fato de o observador estar chegando num chão muito mais próximo. Imagina que isso aqui é o mar e esse aqui é o barco ou o prédio. Quanto mais ele se distancia, mais ele começa a se mesclar com o fundo aqui, com essas luzes que se juntam, e mais vai começando a ficar omitido a parte inferior dessa imagem do ciclista aqui, ó. Você vê que o tênis dele já está sumindo, branco. O baixo da roda já sumiu, porque é uma escala desproporcional. Eu estou enxergando uma coisa muito mais próxima, e lá o objeto está se distanciando. Ou seja, é como se você botasse a sua mão na frente. É como se tivesse uma parede na frente de um prédio. É mais ou menos assim que acontece. Aqui a gente vê diversos efeitos. A gente não vê mais o branco do tênis dele. Vai tudo mesclar, tudo mescla, e ele começa a desaparecer. Ele está flutuando aqui, não tem mais parte de baixo. E é isso que acontece na natureza. Ou seja, é um experimento reproduzível ou reprodutível. A gente consegue ver. Aí, à medida que ele vai levantando, ele vai vendo mais. Aqui ele não levantou o suficiente para ver o suficientemente bem. Não sei se ele vai levantar. Não, aqui ele faz outro exemplo falando do sol, que é o mesmo que acontece, o pôr do sol. Então, isso é inerente da natureza. Isso não significa que a gente está numa curva, numa curvatura. Não significa que a gente está numa esfera. E eu já provei isso através do desenho, como é que a gente pode averiguar o resultado final. E por fim, vou fazer uma última ilustração do que realmente acontece. Então, vamos fazer aqui o mar. Vamos fazer aqui a Terra, outra perspectiva.
a terra vai ficar em verdinho. Olha só, eu sempre erro nessa porcaria aqui. Vamos fazer assim, tem que cortar. E agora sim a terra e o mar. Aqui. Aqui. Vamos fazer 3 prédios, tá? Os 3 estão no mesmo plano. E um é mais alto do que o outro. O observador está olhando para cá. A gente está como se estivéssemos atrás desses prédios. Ou em cima deles. O observador número 1, que está no chão, no lado desses prédios, olhando nessa direção, para frente dele, o que acontece na verdade é que se ele estiver com uma câmera potente, mirando num objeto muito longe, ele vai ver o barco aqui, horrível, e ele vai ver uma linha. Ele vai falar, essa é a linha do horizonte, aqui que começa a curvatura da Terra, e tudo que vai para trás dela, na verdade, está indo realmente atrás de uma curvatura física. Então a gente vai para a segunda pessoa que sobe num prédio, e o que acontece? Essa pessoa vai ver esse mesmo barco, considerando novamente que ele está bem distante, ela está vendo através de uma câmera potente, esse barco vai estar mais distante, é atrás de outra linha. Daí o que aconteceu? Mudou o lugar da curva? A bola ficou de mau humor e decidiu colocar a curva mais para lá? Não, é simplesmente efeito óptico. O terceiro observador vai ver o barco ainda mais distante, atrás de uma linha. São curvas diferentes? Não, é apenas um campo de visão que se expande de acordo com a altura do observador, considerando a distância do objeto que está sendo mirado com a câmera em alto zoom. E aqui o quarto observador vai ver o barco atrás de outra linha e ele vai falar, aqui é a curva. Mas não tem curva nenhuma, a gente sabe que os barcos estão, o barco que está sendo mirado, que é o mesmo, ele está muito longe. E de acordo com a altura do observador, uma linha diferente ótica, um horizonte ótico vai formar para ele, porque na verdade a Terra é plana. E para tirar a dúvida, a gente chama o quinto observador, que vai ficar no meio aqui. Ele vai olhar para cá e ele vai dizer se esses barcos estão num plano, se eles realmente passaram numa curva, como esse daqui defende, esse daqui defende, esse daqui defende, esse daqui defende, ou se eles estão num plano normal, não tem curva nenhuma. E é realmente o que acontece, se eles estão assim ou se eles estão assim. Isso é o que acontece, infelizmente, por desgosto de muitos globalistas, e isso aqui não acontece. Então é muito errado, é desonesto fazer um julgamento precipitado a partir de apenas uma observação, ao ponto em que todos os ângulos e todas as outras coisas faltam. O ângulo do objeto não muda, o ângulo do prédio não muda e não vai mudar, simplesmente porque ele está sobre uma superfície plana. E outra coisa que dá para tirar também nesses argumentos, que falha neles, é as nuvens. As nuvens elas sempre seguem também os mesmos ângulos. E como a nuvem está no céu, você consegue ver mais distante a nuvem do que o chão que está na sua frente. A nuvem está mais distante. Aqui imagina que isso aqui é nuvem, você vê mais do que o chão quando você está embaixo. E se elas não se curvam, também significa que elas estão seguindo uma superfície plana. Esse efeito aqui também é observado no mar, é claro. Efeito de refração. Essas pessoas não estão flutuando, elas só estão distantes demais, e para a altura desse observador ele não consegue ver o chão delas. Então, perceba que o ângulo delas está perfeito, como se elas estivessem aqui, próximas, como se elas estivessem aqui na linha. Perfeito, nada muda, está tudo igual, elas não estão sobre uma esfera. E esse canal é muito bom para você ver várias observações do horizonte. Ele tem vídeos longuíssimos e olha aqui, cortados abaixo de curvatura, não, só não dá para ver. Aqui ele tem diversos vídeos com observações até em ruas aqui, mostrando os efeitos acontecendo em outros ambientes. E por fim, isso tudo também é reprodutível em escala menor. A gente tem aqui dois objetos, uma superfície plana. E à medida em que o observador vai se distanciando desses objetos, 40 pés de distância, 100 pés de distância, esses efeitos aqui vão ficando evidentes.
E quanto mais distância ele toma, mais a parte inferior desse objeto, perceba que bem, ó, perceba esse círculo aqui, como é que ele se fecha. Então, círculo perfeito, né? 240 pés. Quanto mais ele se distancia, mais acontece esse efeito de espelhamento com embaixo e em cima, e mais esse círculo vai perdendo a nitidez. Esse azul vai perdendo a nitidez, e aí, será que ele está descendo numa curvatura? Será que o prédio está sendo escondido atrás de uma curvatura, mesmo sem mudar o ângulo, retardadamente? Não. Olha aqui, vai desaparecendo, vai desaparecendo. Vai desaparecendo de acordo com a distância. Aqui já não tem mais azul, já se mesclou tudo, já se escondeu atrás da suposta curvatura. E quando ele sobe a câmera, tudo fica visível de novo, porque o campo de visão dele se expandiu, ou seja, o chão dele está mais distante, ele consegue ver mais. Ele consegue ver o inferior desses objetos. Mas quando ele está distante, numa altura inferior, ele não consegue ver. Novamente é o que acontece aqui. Quando ele está numa altura inferior, ele consegue ver até uma parte. Quando ele sobe, ele consegue ver um horizonte mais distante. Não tem curvatura. E por fim, outro argumento que... uma coisa engraçada que aconteceu com uma pessoa que defende o globo. Ela fez um experimento, ela não percebeu que no próprio experimento dela, ela se auto-refutou. Está aqui com a luz do sol. Perceba como é que se comporta a luz numa superfície curva e como é que se comporta numa superfície plana e como é que se comporta na vida real. Então, aos poucos, todos esses argumentos infantis e preconceituosos, porque eles só são tendenciosos, né? Eles só querem ver um ponto, e se esse ponto corresponde a uma visão pré-concebida, eles acham que isso aí é prova cabal e para quem defende a Terra plana. Na verdade, o que acontece é que eles não analisaram bem, ou foram desonestos e ignoraram os outros pontos que devem acontecer, provando novamente que esse é um argumento inválido. E na verdade é mais pró-terra plana, na verdade é pró-terra plana do que pró-globo. Então é isso, obrigado.